Ok, olha só, gente. Nós falamos sobre o conteúdo de escala, foi uma aula gravada, né? Primeira coisa que o aluno ele tem que aprender, que escala, né, é utilizada para quê? Para ou você ampliar coisas ou você reduzir coisas. Vocês viram que o primeiro exemplo que ele citou na página 45 foi da cúpula de uma igreja. Para ele trazer para o papel a cúpula exatamente como ela será construída, teve que fazer o quê? Teve que fazer uma redução. Por isso que vocês observaram lá que a escala dessa cúpula ficou 1:400. Ou seja, cada 1 centímetro no desenho vale 400 centímetros na realidade. Rawane, pode falar. Ô tio Johnny, a Laura pediu pra você aceitar ela, porque a internet dela caiu e voltou agora. Você não Não, tá aceitando ela. não apareceu para mim aqui não, Rawane, por isso. Manda ela tentar aí. Às vezes a internet dela ainda tá ruim. Pois é, deve ser isso Ó, não mesmo. tem aquela tela de espera onde é que você fica pedindo para entrar? Fala para ela sair, clicar no botãozinho de sair e depois tentar entrar pelo link de novo que aparece. Laura Faço direto. Soares apareceu aqui para mim agora. Mais alguém levantou a mão? Mais 2 pessoas. Pronto, pode falar. Ô, professor, esse tipo de escala serve somente para essas medidas de centímetro, quilômetro e metro, ou serve para as outras contas normais? Olha, as escalas, como eu falei, são utilizadas tanto para ampliar coisas quanto para reduzir coisas e também para você calcular distância entre cidades no mapa, usando também uma escala. Nós vamos aprender isso na página 47 aí, onde temos aí o estado do Mato Grosso, e nós vamos calcular aí a distância. Deixa eu ver de qual cidade que ele coloca aí. A distância entre as cidades de Alta Floresta e Cuiabá. Nós vamos calcular isso aí, tá? E vocês vão aprender a utilizar de maneira correta a escala. Então, pessoal, vamos só relembrar aqui uma coisa. Existe a escala de ampliação e existe a escala de redução. A escala de redução, qual é a característica dessa escala? Geralmente eu coloco, por exemplo, aí, ó, 1:40. Vamos dizer que seja tudo em centímetros, ou seja, cada 1 centímetro no desenho, então esse 1 aí é referente ao desenho, e esse 40 aí é a realidade. Quando eu falo realidade, eu falo o quê? Eu digo assim, no real, se eu estou falando de uma casa, por exemplo, né? É a casa na realidade. E esse 1 representa a casa no desenho. Então, essa seria um modelo aí de escala de redução. Já a escala de ampliação, eu posso colocar aí, igual a da formiga, na página 45. Ele colocou 10:1. 10:1. Esse 10 é do desenho e o 1 é da realidade. Então, se o 10 é maior do que o 1, se o 10 do desenho está maior do que o 1 da realidade, então nós temos aqui uma ampliação. A escala da ampliação, você tem um exemplo aí. Esse 10 segue aí o padrão desenho, né? E o 1 segue a realidade. Estão compreendendo essa parte aí, né? De saber quando uma escala é de redução e uma é de ampliação. Ok? Beleza. Mas como que eu vou usar isso aí para descobrir medidas reais, né? De coisas, né? De objetos, de casas, monumentos. Beleza, vamos supor aí que eu tenha essa redução aí, ó, 1:40. Você sabe que 1 é do desenho e 40 é da realidade. Ok?
Mas, pessoal, vamos supor que você fez a medida com a régua. Você usou sua régua e mediu e deu 5 centímetros. Deu 5 centímetros. Na realidade, você vai ter quantos centímetros? Aí eu vou até colocar aqui, esses 5 centímetros é desenho. Ó, o desenho você fez a medida, deu 5 centímetros. A escala eu estou usando essa daí, ó, 1/40. Na realidade, você vai ter quantos centímetros? Não sabem? Bom, veja bem, pessoal. Se na escala você tem 1/40, isso significa o quê? Que cada 1 centímetro, olha esse 1 aí, eu estou lendo a escala. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 40 na realidade. Então, você entende que 1 centímetro só vale 40. E 5 centímetros vale quanto? Aí você tem que pegar 5 e multiplicar por 40. Quanto é 5 vezes 40? 5 vezes 40, tá Acho que é todo mundo 200. dormindo. Dá quanto? 200 200 o quê, pessoal? centímetros. Pronto. Ok? Se ele pedisse em centímetros, tá aí a resposta. Se ele dissesse 5 centímetros no desenho, corresponde a quantos metros? Aí você acha em centímetros e depois você converte para metros. 1 metro não é 100 centímetros? Se é 200 centímetros, eu vou ter o que aí? 2 Metros. metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. Estão compreendendo, pessoal? Sim. Agora vamos colocar aqui, ó, que eu peguei lá a régua, fui no meu desenho lá, que ele está reduzido, né? E deu 4,2 centímetros. Isso aí, na realidade, isso é desenho, ó. Isso aí, na realidade, vai corresponder a quantos centímetros? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o 40, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Você tem que pegar o 40 e multiplicar por quanto? 4,2, ok? 40 vezes 4,2. Por quê? Porque 1 centímetro no desenho vale 40 centímetros na realidade. Se o desenho eu fiz a medida com a régua, deu 4,2 centímetros, eu pego 4,2 e multiplico por 40, que fica no mesmo se eu multiplicar 40 vezes 4,2. Bora fazer a multiplicação aí? 2 vezes 0. 2 vezes 0. 2 vezes 4 é igual 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vamos passar o traço e vamos somar. Aí eu vou descer aqui esse 0. 8 mais 0 é 8. Desce esse 6 e desce esse 1. Contagem de vírgula, eu tenho um número que tem uma casa depois da vírgula, eu conto esse 0 e ponho a vírgula aqui, ó, entre ele e o 8. Deu fechado 168. Tá aqui, ó, 168. O que? Centímetros. Ok, pessoal? Se fosse em metros, eu teria o que aí? 1,68 m. Ok? Estão compreendendo? Então, beleza. Se ele pedir para você, geralmente os problemas que envolvem escalas, eles vão pedir o seguinte. Tem problema que vai pedir para você descobrir a medida no desenho e outros problemas vão pedir para você encontrar a medida da realidade. Ok? Geralmente, pessoal, quando vão pedir a medida, né, do desenho, né, você tem que fazer aí, montar, no caso, tipo assim, você vai montar a razão, beleza?
Você vai montar a razão, tipo assim, do desenho em relação à realidade. Vamos supor assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Fala, Nanda. Antes de eu falar, Nanda levantou a mão. Diga. Tio, na conta que o senhor fez ali do 4,2, no resultado colocou a vírgula. E se fosse tipo 2,42, sem a vírgula ali no 4,2, aí teria que pôr a vírgula depois de 2 números? E você contava 2 números, isso mesmo. Você contava 2 números e colocava a vírgula. Ok? Entendi. E se fosse assim, por exemplo, se fosse 2,36 vezes 1,25, olha aí. Lá em cima você tem 2 depois da vírgula. E lá embaixo também você tem 2. Então, no caso, 4. Aí você contaria no resultado final 4 números e colocava a vírgula. Certo? Beleza. Aí, o exemplo que eu ia dizer, né, pessoal, para vocês, sobre descobrir a escala. Vamos supor assim, ó, que um desenho, deixa eu ver se eu acho um modelo aqui para me passar. Escala 2:1. Quais as dimensões da sala de jantar? Desenhista, Capu. Utilize a régua para medir quantos centímetros. Ele não colocou aqui nenhum para fazer a escala, não, para adivinhar a escala. Pronto. Aqui, ó. Questão 13 da página 49, ele fala assim: um arquiteto está projetando um mercado. A construção deve ter 50 centímetros de comprimento. Ao fazer a planta, desenhou o prédio com 25 centímetros de comprimento. Que escala ele está usando? Aí, olha só, pessoal, o arquiteto está projetando um mercado, a construção deve... 50 metros, eu li 50 centímetros. Deve ter 50 metros de comprimento. Vocês acham que 50 metros de comprimento é realidade ou é desenho? Lembra de uma coisa, escala segue esse esquema, desenho, 2 pontinhos, realidade. E aí, vocês acham que o prédio que deve ter 50 metros de comprimento, você acha que esses 50 metros está no desenho ou está na realidade, gente? Eu acho que tá no desenho, porque na realidade não ia caber, não. Tá no desenho, gente. 50 Eu acho metros. que na realidade. E Tá na 50 metros realidade, não, beleza. Agora, olha aqui. Desenhou o prédio com 25 centímetros. Aí, 25 centímetros é o quê, pessoal? Desenho. Desenho. Aí, na realidade, vai ficar o quê? 50 metros. Mas aí... Então, assim, por exemplo, quando for em centímetros, é desenho. E quando for Isso. metros, é realidade. Isso. Isso mesmo. Você pode imaginar assim, tá? Ou então, mesmo que ele coloque tudo em centímetros, ele vai te indicar uma palavrinha lá para você ler e identificar que corresponde à realidade. Porque aqui ele falou, a construção deve ter 50 metros de comprimento. Então, é a construção, então é a realidade. Sim. Aí depois ele fala que na planta ele desenhou o prédio. Ó, se desenhou, é desenho, com 25 centímetros. Deixa eu perguntar para vocês aí, ó. O desenho está em centímetros e a realidade está em metros. Aí não pode. Aí você vai fazer o quê? Você vai converter 50 metros para centímetros. Então você vai descer o 25 e vai converter 50 metros em centímetros. 1 metro é 100 centímetros. 50 vezes 100 vai dar quanto? Cinco vezes 1, 5. 1, 2, 3. Deu quanto, pessoal? 5.000. 5.000. 5.000. Agora, a escala não pode ficar dessa forma. 25 e 5.000. Geralmente, vocês estão vendo aí, ó, escala 1 para 400,
2 para 1, 1 para 2. Então, nós vamos simplificar isso aqui de modo que esse 25 se torne 1 e esse 5.000 aqui a gente vê por quanto que a gente vai dividir. Para 25, fala. Isso também funciona para quilômetros ou não? Funciona para quilômetros também. Funciona, tranquilo. É quando, por exemplo, você vai medir distância entre cidades aí, com a escala adotada. Gente, bora lá? Para mim fazer esse 25 virar 1, eu tenho que dividir por 25. Vocês concordam? Então, vamos dividir. 25 dividido para 25 deu 1. Aí nós vamos pegar agora esses 5.000 e dividir para 25. 5.000 dividido para 25 vai dar quanto? Vai dar... Vai dar 200. Olha aí, pessoal. Então, a escala é 1 para 200. Vocês podem colocar essa resposta aí na número 13 da questão 49. Na número 13 da página 49. Ó, na número 13 da questão 49. Tá doido, né? Questão 13 da página 49. Colocaram? Tudo certinho aí, gente? Sim. Pronto. Vamos responder então agora, trocando ideias. Se surgir mais algumas dúvidas, a gente vai tirando aí conforme a atividade aí. Número 1, eu vou responder aqui embaixo, ó. A pergunta. No exemplo 1, usa-se a escala 1 para 400. No exemplo 1, pessoal, que ele cita lá da cúpula da igreja, 1 para 400. Nesse caso, qual a relação entre a medida real e a medida na figura? Ele quer que você diga o que esse 1 é e o que esse 400 é. Aí você vai falar assim, ó. Cada 1 centímetro no desenho corresponde a 400 centímetros na realidade. Só isso. Eu expliquei para vocês que o primeiro valor se refere ao desenho, né? Como está tudo em centímetros, se você ler lá, ele fala que no desenho a escala ficou de 1 centímetro para 400 centímetros, ok? Então, por isso que nós temos aí que esse 1, cada 1 centímetro no desenho, o primeiro número sempre é relacionado ao desenho, eu fiz até o esquema para vocês verem aí, e o 400 é a realidade. Então, cada 1 centímetro no desenho corresponde a 400 centímetros na realidade. Fizeram? Número 2. Fala. Posso falar 2? Fala. Tem outra questão aí, mas aquela lá que eu tirei a dúvida, você disse que se tinha um número lá, 2 números que tem a vírgula depois, 2 números depois da vírgula, você disse que aí tem que passar de 4 números e colocar a vírgula. Mas Sim. tem como o número ser menor e aí adiciona 0? Ô, Nanda, eu vou pedir para você repetir novamente aí sua dúvida. Se tem os 2 números lá, e depois da vírgula vem os 2 números, e o número de baixo também tem a vírgula e mais 2 números. Se o resultado for pequeno e não der para poder colocar vírgula depois dos números, depois de 4 números, como que fica? Ah, entendi. Tipo assim. Mas, ô, Nanda, não vai ter como isso acontecer, não. Quer ver? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Multiplicar aqui, por exemplo, 1,25 por 0,12. Cada um tem 2 aí, não tem? Uhum. Bora. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Beleza. Agora a vez do 1.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Ok? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Para andar bem rápido, eu fiz esse número fácil aí para a gente fazer esse questionamento aí. 0. Aí 10. Vai 1. 2, 4 mais 1, 5. Desce o 1. Né? 1 mais 0, 1. Desce esse 0. Bora contar? Aqui são quantas? 2. E lá embaixo, 2 também. Vai contar. 1, 2, 3, 4. Aí você põe a vírgula aqui. Tá vendo? Então ficou Então, 0, toda pronto, então vez que ficou. tiver números assim, o resultado vai ser sempre grande, né? Isso, o resultado vai dar normal, como se você estivesse multiplicando 125 por 0,12. E aí esses zeros aqui não tem, ó, então deu 15.